Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Camboja e Birmânia, Camboja ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados ao Camboja, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, hoje vamos falar a história da Força Aérea do Camboja. Coisa interessante, coisa que ninguém lembra que existe, ninguém nem sequer tá nem aí para a Força Aérea do Camboja, de tão mequetrefe que é, com todo respeito, mas eu estou aqui para falar sobre o que não é falado, então, sem enrolação, vamos direto ao vídeo que eu vou pegar todas as fases do Camboja, beleza? Enfim, bora lá! Inicialmente, a Força Aérea do Camboja era para ter sido criada em 1952, mas devido a diversos problemas, a diversas negociações, principalmente aí com essas questões de independência, questões aí de negociação, a Força Aérea Real Cambojana foi criada só no dia 22 de abril de 1954. E inicialmente a Força Aérea Cambojana não contava com nada, né? Até porque quem criou também essa Força Aérea foi o Norodom Sihanouk. E ele acabou nomeando um cara chamado Nguyen Ho, perdoe a pronúncia. E ok, a partir do momento em que ele acabou nomeando o Nguyen Ho, aliás, né, para ser o chefe da Força Aérea Real Cambojana, aí sim começaram a vir os presentes, né? E o que eram esses presentes? Eram todos sucata da Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim tá valendo. Eles ganharam 4 Solheim, esses aviões aí da Alemanha que vocês estão vendo, 2 Skywagon e 1 Douglas DC, todos aí estão na imagem. E como vocês estão vendo, obviamente não eram dos melhores aviões, mas eles têm que começar por alguma coisa. E isso fez com que eles tivessem os aviões, aí os franceses decidiram onde iria ser o aeroporto da Força Aérea Real do Camboja, e era um local ali perto de Phnom Penh. Ok, né, a partir desse momento as coisas estavam ainda em negociação, até que em outubro ainda de 1954 que começaram os cursos e os treinos aí para os futuros pilotos aí do Camboja. E com isso chegaram outros países para ajudar, como além da França chegou os Estados Unidos, o Japão, Israel e até mesmo a Alemanha Ocidental. E quando o Japão chegou, né, para treinar os pilotos cambojanos, os japoneses também levaram de presente mais 3 aviões de ataque ao solo. Como as coisas estavam meio ruins ali na Indochina, os franceses, né, pelo fato deles estarem em guerra ali no Vietnã, eles não podiam ficar no Camboja. Na verdade podiam, mas isso ia transformar o Camboja em um alvo, né? E querendo ou não, o Camboja era meio que independente já naquela época. E isso iria pegar mal, então os franceses acabaram levando os cambojanos para treinar ali mesmo na França, em Paris, em diversos locais aí diferentes. Já em junho de 1955, os Estados Unidos acabou enviando mais alguns bombardeios aí para o Camboja e fazendo com que eles meio que tivessem modelos variados. Ao todo eram 16 aviões. Já em 1956, a Força Aérea Real Cambojana, eles começaram a criar categorias como aviões, pilotos de bombardeio, pilotos de caça, pilotos de reconhecimento, pilotos de logística, enfim, aí eles foram moldando. De 1958 a 1963, tanto os Estados Unidos quanto a França começaram a dar alguns helicópteros ali para o Camboja, justamente porque a guerra ali no Vietnã já estava começando a pegar fogo e os Estados Unidos e a França já estavam preparando o terreno ali também, porque sabiam que o negócio podia ficar feio.
E em 1963, né, ainda nesse ano, foi o batismo de fogo da Força Aérea Real Cambojana, quando eles acabaram arrumando confusão, né, com uma milícia budista que acabou invadindo o Camboja. E essa milícia se chamava Hau Hau, né, perdoe a pronúncia, e eles atacaram ali na região de Takeo. Mas só foi esse incidente, esse primeiro combate, né, usando aí aviões aí para combater forças em solo. Mas tem um pequeno porém. Quando o presidente do Vietnã do Sul, Nguyen Dinh foi empacotado em 1963, o Camboja ele acabou rompendo as relações e aderindo uma neutralidade. E pelo fato dele ter aderido uma neutralidade e não ter entrado na guerra do Vietnã, os Estados Unidos deixou de negociar com ele. Estados Unidos, Camboja e Vietnã do Sul deixaram de negociar. E o acordo passou a valer no dia 15 de janeiro de 1964. Sem concorrência, a União Soviética, a China, a Austrália e a Iugoslávia passaram a presentear muito bem, entre aspas, né, o Camboja em uma disputa por influência, já que os Estados Unidos estavam fora da jogada. Então a China e a União Soviética tentou puxar ali o Camboja para o lado deles. Mas a partir disso, né, eles ainda mantiveram a neutralidade. E enquanto alguns pilotos alguns pilotos cambojanos retornavam da França, outros pilotos cambojanos eles iam para a China e para a União Soviética treinar, porque a China também chegou aí dando alguns caças para os cambojanos para entrar em disputa com os franceses, que também tinham acabado de dar mais alguns aviões, dessa vez um pouquinho melhores aí também para o Camboja. E essa rivalidade entre a França e a China, ela acabou esquentando, mas não de um modo na pancadaria, mas sim de um modo comercial em 1965, quando a França ia lá e dava um avião para o Camboja, né, dava entre aspas, né, fazia um preço bom para o Camboja. A China ia lá e buscava dar um caça mais moderno do que os franceses, por um preço menor ainda. Então, ao todo, né, os franceses nessa brincadeira aí acabaram dando 16 aviões aí para o Camboja. Já a China começou nessa brincadeira também, acabou dando 10 caças modernos aí para o Camboja. Já em março de 1970, ainda na monarquia, a Força Aérea do Camboja contava com um total de 1.250 pessoas, inclusive mulheres também poderiam fazer parte, mas com isso eles também começaram a criar algumas divisões, né, para que as mulheres pudessem participar. Mulheres podiam ser pilotos? Podiam. Mulheres podiam estar nos bombardeios? Podiam. Podiam estar na administração? Podiam. Lógico que as mulheres, eventualmente, elas escolhiam sempre a questão da área da administração, a área da inteligência, a área da logística, de anotar o que falta, o que precisa, né, daquela atenção. Já a maioria dos homens pegava o serviço pesado, como mecânico, carregar bomba, carregar avião, pilotar, tiro, porrada, enfim. E quando o Non Law acaba dando um golpe de Estado ainda em 1970, ele acaba renomeando a Força Aérea Real Cambojana para Força Nacional Khmer, né? Porque ele declara a República Khmer. E ele acaba também substituindo aquele escolhido aí do Sihanouk, e ele acaba colocando um cara chamado So Sato. E isso, né, acaba mudando totalmente aí a logística da guerra, da Força Aérea do Camboja. E sem contar que em 1971 ele retira toda a neutralidade do Camboja e adere à guerra contra o Vietnã do Norte e os comunistas do Camboja e os comunistas cambojanos, né, que é o Khmer Vermelho. Com isso, os Estados Unidos, a Tailândia e o Vietnã do Sul voltam a negociar com o Camboja e os Estados Unidos voltam a investir mais pesado ainda na Força Aérea Cambojana. Em 1973,
A Força Aérea Cambojana, a Força Nacional Khmer, ela tenta dar um golpe de Estado bombardeando o Palácio Presidencial, onde estava o Non Law, mas por incrível que pareça, ele acabou sobrevivendo. E com isso ele fez uma nova reforma aí na Força Aérea, retirou pessoas, fez isso e aquilo. No início de 1975, a Força Nacional Khmer contava com 10 mil pilotos, enfim, 10 mil soldados, digamos assim. O que, levando em conta o Camboja, era muita gente. Mas em 1975, ainda em abril de 1975, quando o Pol Pot ele acaba iniciando... Aliás, eu esqueci de comentar um negócio que em janeiro de 1971, né, devido ao Non Law ter declarado guerra ao Vietnã, eles os norte-vietnamitas eles invadem o Camboja, invadem o aeroporto e eles danificam muitos aviões. Eles estragam 69 aviões, empacotam 36 pilotos e deixam outros 170 feridos. Aí sim, retornando aí, né, já adiantando para abril de 1975, quando o Khmer Vermelho dá um golpe de Estado, muitos pilotos aí eles acabam fugindo para a Tailândia e com isso acabam levando grande parte da aviação com eles, justamente para não deixar nada para o Pol Pot, e o que eles não conseguem levar eles acabam destruindo. Mas, querendo ou não, o Pol Pot ele ainda consegue restaurar alguns aviões, né? Alguns helicópteros chegaram até a cair no mar, né? Porque eles estavam indo em direção à Tailândia, só que eles estavam fazendo ali um outro contorno, né? Porque o Camboja e o Vietnã já era uma área hostil para helicóptero que eles já tinham conhecimento como abater. Em maio de 1975, o Camboja, né, o Khmer Vermelho, eles acabam usando a Força Aérea para bombardear alguns navios e helicópteros americanos. Eles entram em guerra com os Estados Unidos, né? Obviamente, eles acabam expulsando os soldados americanos de lá. Isso acabou ficando conhecido como o incidente de My Guess, algo do gênero, né? Com uma vitória aí do Khmer Vermelho. Só que era uma força aérea totalmente escassa, né? Eles não tinham muito o que fazer e ainda assim eles viviam provocando o Vietnã. E em 1979 o Vietnã, né, acabou demolindo toda a Força Aérea Cambojana, né? Muitos pilotos do Vietnã acabaram destruindo os aviões ainda no chão, fazendo com que o Khmer Vermelho ficasse sem superioridade aérea. Aliás, o Khmer Vermelho já estava sem superioridade aérea mesmo com o avião. Sem avião ainda piorou. E quando chegou a República Khmer de 1900, a República Popular do Camboja, ou melhor dizendo, a República Popular do Kampuchea, liderada pelo Heng Samrin, eles não tinham mais aviões, né? Porque era basicamente controlado pelo Vietnã e o Vietnã não confiava no Camboja, então eles não dariam aviões aí para os cambojanos, e sem contar que o próprio Vietnã estava ocupando o país naquele momento. E isso fez com que, né, o Camboja ficasse sem força aérea. O Camboja voltou a ter uma força aérea nos anos 90, a partir de 1993, com a sucata da sucata. Hoje em dia, né, nos tempos atuais, eles têm uma força aérea considerável. Não é uma força aérea boa de ataque, não é uma força aérea que vai causar algum dano, porém é uma força aérea que consegue causar um atraso, consegue ser usada para fins defensivos, mas não para fins ofensivos. E para, obviamente, né, dissuasão. Mesmo que se a Tailândia ou o Vietnã quiser, eles conseguem esmagar a Força Aérea Cambojana sem problemas. Mas o Laos ainda vai ter dificuldade. Beleza, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder me seguir nas minhas redes sociais também estão aqui na bio, no link, na descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, tamo junto. Saudade de fazer os videozinhos de pra vocês, hein? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!